Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo a correção, da atividade relacionando multiplicação de monômios. As questões relacionadas que serão corrigidas serão da página 114, as questões da 1 a 4. Ok? Durante a correção, prestem bastante atenção para tirar as dúvidas em relação ao conteúdo. Vamos lá então para a correção da primeira questão. Efetue as seguintes multiplicações: a elevado a 4 vezes a elevado a 6. Aqui, pessoal, tem uma multiplicação de monômios, como vocês podem ver. O monômio 1a elevado a 4 e eu tenho o monômio 1a elevado a 6. Eles estão multiplicando. O que a gente faz para multiplicar monômios? O que foi explicado lá no vídeo que eu coloquei para vocês no grupo? Quem visualizou, acredito que compreendeu. Vou estar recapitulando aqui para vocês. Para a gente multiplicar monômios, basta a gente pegar os coeficientes e multiplicar entre si e depois multiplicar a parte literal. Beleza, professor, mas onde é que estão os coeficientes aqui no item A? O coeficiente aqui é 1, ele está oculto. Eu tenho aqui 1a elevado a 4 vezes 1a elevado a 6. Quando eu tiver os coeficientes sendo 1, não precisa me preocupar em multiplicar eles, porque 1 vezes 1 vai dar 1, posso até permanecer ele oculto. A gente se preocupa apenas em resolver, em multiplicar a parte literal. No caso, a elevado a 4 vezes a elevado a 6. Como aqui eles são todos positivos, então mais com mais vai dar mais. O resultado vai dar positivo. O que a gente vai estar fazendo aqui então? A gente vai estar aplicando a propriedade da potência. Que diz que se eu tiver um produto de potência de bases iguais, a gente conserva a base e somos expoentes. Então, a elevado a 4 vezes a elevado a 6, isso vai ser a elevado a 10. Por quê? Porque 4 mais 6 é 10, né? Eu conservei a base e somei os expoentes. Ok? No item B, nós temos aqui os coeficientes visíveis, né? No caso, é 1,5 e menos 0,3. O que a gente vai fazer primeiro? Multiplicar os coeficientes e depois as partes literais, que é x ao quadrado y, e aqui nesse outro monômio é xy ao quadrado. Vamos lá então, 1,5 vezes menos 0,3, né? A gente aplica o jogo de sinal porque a gente está multiplicando. Mais com menos vai dar menos. 1,5 vezes 0,3 vai dar 0,45. Ok? Multiplicamos os coeficientes, agora multiplicamos as letras, que é a parte literal. X ao quadrado eu vou multiplicar com x, né? Porque tem a mesma base. Ok? X ao quadrado vezes x é o mesmo que eu pegar x elevado a 2 vezes x elevado a 1. Okay? Quando não tiver expoente é porque tem um oculto. Então, x elevado a 2 vezes x elevado a 1, isso vai ser x elevado a 3. Usando a mesma propriedade aqui que a gente utilizou no item A, né? Multiplicação de potências de base iguais, conserva a base e somos expoentes. Agora a gente multiplica com y. Eu tenho aqui y vezes y elevado a 2. Se eu tenho um y, então existe aqui um oculto, né? O coeficiente. Então, y elevado a 1 vezes y elevado a 2 vai ser y elevado a 3. Okay? E aí a gente finaliza por aqui mesmo. Né? A gente multiplicou esses dois monômios aqui. Então, o que a gente pode concluir? Que menos 0,45x ao cubo y ao cubo é a multiplicação dos dois monômios, né? 1,5x ao quadrado y vezes menos 0,3xy ao quadrado. Vamos então para o item C. No item C, nós temos aí menos 2,6 vezes menos 1,2. Menos com menos, mais. Quando for mais, não precisa colocar sinal. Não é obrigatório. 2,6 vezes 1,2 é 3,12. Né? Multiplicamos aí os coeficientes entre si. Agora, a gente multiplica as letras. A vezes A é A ao quadrado, né? Usando o conceito lá de potência. B vezes B é B ao quadrado também. E o C, como ele está presente só no primeiro monômio, não está aqui no segundo, a gente só repete ele do jeito que está. Então, a gente só repetiu o C.
E aí está resolvido. Vamos lá então para o item D. Eu tenho menos AC vezes menos A elevado a 4 vezes B vezes C ao quadrado. O que a gente vai fazer? Como aqui os coeficientes são 1, né, eles estão ocultos, não precisa se preocupar com ele. Multiplica só a parte literal, lembrando do jogo de sinal. Menos com menos, mais, então o resultado vai dar positivo. Não precisa colocar sinal, só se quiser. E faz a multiplicação agora da parte literal. A elevado a 1, né, eu tenho aqui A elevado a 1, vezes A elevado a 4. Fica A elevado a 5. 1 mais 4, 5. Vamos então para a letra B. Eu tenho a letra B aqui no segundo monômio, mas eu não tenho no primeiro. Então, eu vou só repetir a letra B. E C elevado a 1, aqui no caso, vezes C elevado a 2. Isso vai ser C elevado a 3, ou C ao cubo, né, como desejar. E aí, finaliza aqui mesmo. Item E, menos 0,1 y ao cubo vezes 0,2 y à quarta potência. Do mesmo modo, a gente vai multiplicar os coeficientes, fazendo o jogo de sinal, e depois multiplica a parte literal. Menos 0,1 vezes 0,2 vai dar negativo, né? Porque menos com mais vai dar menos. Então, é obrigatório colocar o sinal de menos. 0,1 vezes 0,2 dá 0,03. Y ao cubo vezes y à quarta potência vai ser y elevado a 7, né? Porque 3 mais 4, 7. Então, a resposta fica assim. Vamos lá, então, para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos aqui envolvendo a multiplicação de 3 monômios, né, em todos os itens aqui. A gente vai estar multiplicando, mas o procedimento é o mesmo da questão anterior, certo? Vamos lá, então, para o item A. Eu tenho aqui 5 sendo o coeficiente. Aqui no segundo monômio, o coeficiente é 1, no caso, menos 1, né? E no terceiro monômio aqui, o coeficiente é 4 positivo. A gente vai multiplicar eles primeiro. Então, 5 vezes menos 1 vezes 4. Primeiramente, jogo de sinal. Mais com menos é menos, menos com mais vai dar menos. O resultado vai dar negativo. Multiplicamos agora os coeficientes. 5 vezes 1 é 5, né? Aqui existe 1. E 5 vezes 4 é 20. Então, vai dar 20, né? A parte do coeficiente. E agora a gente vai multiplicar a parte literal, as letras. A elevado a 4 eu vou multiplicar com quem? Com A ao quadrado. Que aqui não existe a letra A, né? No segundo monômio. Então, A elevado a 4 vezes A ao quadrado vai dar A elevado a 6. Agora vamos para a letra B. Eu tenho um B aqui no segundo monômio, mas não tenho aqui no terceiro. Então, a gente multiplica só aqui nesses dois mesmo. Fica B elevado a 1 vezes B elevado a 2. Então, fica B ao cubo, né? B elevado a 3. O C está presente nos três monômios. Então, a gente vai multiplicar C ao cubo vezes C vezes C. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, fica C elevado a 5. E finaliza aqui. Item B. 4,5 y ao quadrado vezes menos 0,3y vezes menos y à quarta. O que a gente faz primeiro? Faz o jogo de sinal para depois multiplicar os coeficientes. Mais com menos é menos, menos com menos é mais. Então, o resultado vai dar positivo. Não precisa colocar sinal. E agora multiplicamos os coeficientes. 4,5 vezes 0,3 vezes 1. Vai dar 1,35. Agora, a parte literal. Y elevado a 2 vezes y elevado a 1 vezes y elevado a 4. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. Então, fica y elevado a 7. Item C. Todos são positivos. Então, já pode ir logo multiplicando os coeficientes. 0,1 vezes 100 vai dar 10. E 10 vezes 0,01 vai dar 0,1. Parte literal. X vezes x vezes x ao cubo.
1 mais 1, 2, mais 3, 5. X a 5, a quinta potência. Y está presente só no primeiro e no segundo monômio. Então, o que eu vou colocar? Vou fazer só y vezes y ao quadrado. 1 mais 2, 3, fica y ao cubo. E o item D, eu tenho a multiplicação de 3 monômios, sendo que um deles, no caso aqui o do meio, envolve uma fração. Então, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar colocando um aqui embaixo, no primeiro monômio, e um aqui também no terceiro monômio. Para quê? Para a gente estar multiplicando as frações. Afinal de contas, todo número existe como divisor o número 1. Então, eu posso estar colocando um aqui embaixo e aqui também, não vai modificar em nada. E a gente vai estar podendo agora fazer a multiplicação dos 3 monômios. Primeiramente, jogo de sinais, menos com menos, mais com mais é mais, não precisa colocar o sinal. E agora multiplicamos a parte, no caso a parte numérica, né, os coeficientes. Fica 12 vezes 2 é 24. 24 vezes 5 é 120. Ok? Agora a gente vai multiplicar as letras. Eu tenho MNP vezes M ao quadrado N vezes NP. M elevado a 1 vezes M ao quadrado vai dar M ao cubo. N elevado a 1 vezes N elevado a 1 vezes N elevado a 1, isso é N elevado a 3, né? N ao cubo. E, finalmente, a letra P é P vezes P, é P ao quadrado. Não está presente aqui no segundo monômio. E agora a gente multiplica aqui embaixo para estar descobrindo na verdade, divisor, né? 1 vezes 3 vai dar 3, 3 vezes 1, 3. E 120 dividido para 3, eu posso muito bem dividir, vai dar 40. Repete toda a parte literal. M ao cubo, N ao cubo, P ao quadrado. A resposta final é esta aqui, mais simplificada. Vamos lá então para a terceira questão. Cada ladrilho retangular da figura a seguir tem x unidades de comprimento por 0,5x unidades de largura. Escreva o monômio que representa a área de cada ladrilho. Bom, como a questão já fala, cada ladrilho tem x unidades de comprimento. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Esse ladrilho aqui, ele tem x unidade de comprimento. E a largura dele, que é essa parte, mede 0,5x. Nós sabemos muito bem que para calcular a área de um retângulo, como aqui no caso é a figura de um retângulo, a gente multiplica comprimento vezes largura. Okay? Ou também pode chamar de base vezes altura. Então, a gente vai estar fazendo o que para descobrir a área de cada ladrilho? No caso desse ladrilho aqui, né, que são todos iguais. Vai multiplicar x vezes 0,5x. Desta forma. Ou seja, eu tenho aqui a multiplicação de dois monômios. Onde eu vou fazer x vezes x, vai dar x ao quadrado. E aqui eu tenho o coeficiente 1, 1 vezes 0,5 é 0,5. Então, o resultado vai dar 0,5x ao quadrado. Ok? B. Ocupada pelos ladrilhos amarelos. Quem seria a área? Eu tenho quantos ladrilhos amarelos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu tenho 12, eu vou multiplicar pela área que é cada um. Né? Para descobrir a área total dos ladrilhos amarelos. Então, vai ficar 12 vezes justamente a área que a gente encontrou. Né? A expressão que representa a área de cada ladrilho multiplicado por 12. E aí, multiplicando 12 vezes esse monômio, vai ficar 6, né? 12 vezes 0,5 vai dar 6, e repetimos x ao quadrado. Então, a expressão fica desta forma, né? A expressão que representa a soma de todas as áreas dos ladrilhos amarelos.
O item C, ocupada pelo ladrilho azul, né, pelos ladrilhos azuis. Quem seria a área? Do mesmo modo, eu tenho quantos ladrilhos azuis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez no item B. 12 vezes 0,5x ao quadrado. E vai dar o mesmo resultado, 6x ao quadrado. E o item D pergunta a área total da figura. Essa área total aqui. Como são 12 ladrilhos azuis e 12 amarelos, então eu tenho aqui 24. Então, basta eu estar multiplicando 24 vezes a área que é cada ladrilho. 24 vezes 0,5x ao quadrado vai ser igual a 12x ao quadrado. Questão 4 falava o seguinte: a sequência xy, x ao cubo y ao quadrado, x à quinta y ao cubo, etc. tem 6 termos. Descubra o padrão de montagem dessa sequência e escreva o monômio representado por A. Pessoal, então a gente vai estar descobrindo quem seria o monômio que está representado por A, sabendo que esta sequência aqui possui 6 termos, ou seja, o A seria o sexto monômio. A gente vai estar descobrindo ele. De que forma? Descobrindo aí o padrão de montagem da sequência. Qual seria o padrão? A gente vai estar verificando aqui com relação aos expoentes. Eu tenho aqui x, y, tenho o expoente 1 no x e o expoente 1 aqui no y. Então, você percebe que do expoente 1 aqui do x foi para 3, depois foi para 5, ou seja, foi aumentando de 2 em 2. E no expoente y, eu tinha 1 aqui, foi para 2, aumentou 1, depois foi para 3, aumentou 1 novamente. Então, dá para perceber que há um padrão aí, uma ordem aí que acontece aí na sequência. Os expoentes do x estão indo, no caso, de 2 em 2. E os expoentes de y estão indo de 1 em 1. Okay? Então, para a gente estar descobrindo aí cada termo até chegar ao sexto, a gente vai estar fazendo da seguinte forma. Se eu sei que os expoentes da letra x estão indo de 2 em 2, então eu já tenho aqui 1, 3, 5. O próximo vai ser x elevado a 7. E o y vai ser y à quarta, porque está indo de 1 em 1. Então, vai ficar x à sétima, y à quarta. Próximo vai ser x elevado a 9 e y à quinta. E por último, o sexto termo vai ser x elevado a 11, porque 9 mais 2 vai dar 11. E y elevado a 6, porque 5 mais 1 vai dar 6. Então, acabamos de descobrir aqui o monômio representado por A. Na verdade, ele é x elevado a 11, y à sexta potência. Então, a gente pode concluir da seguinte forma. Logo, o monômio representado por A é x elevado a 11, y à sexta potência. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a correção e tirado as dúvidas em relação à multiplicação de monômios. Nos veremos aí na próxima videoaula.